o Irã foi atingido por um terremoto de magnitude 4,3. E analistas de inteligência já não têm certeza se foi a natureza ou se Teherã acabou de detonar um dispositivo nuclear subterrâneo às escondidas, enquanto fazia duras promessas de ataque contra Israel e os Estados Unidos. O abalo foi registrado no sul do país, numa região que, segundo analistas de inteligência de fontes abertas, fica a menos de 200 quilômetros de túneis subterrâneos que nenhum inspetor internacional conseguiu acessar nos últimos 8 meses. Túneis onde, de acordo com o relatório confidencial vazado em fevereiro, o Irã mantém 440 quilos de urânio enriquecido a 60% de pureza. Material que, segundo cálculos do próprio chefe da Agência de Fiscalização Nuclear da ONU, seria suficiente para produzir até 10 ogivas nucleares, caso o Irã decida enriquecê-lo ao nível de armamento. E o timing não poderia ser mais suspeito. O Irã está sob os bombardeios mais intensos de sua história. Seu líder supremo foi morto. Sua cúpula militar destruída. Um país acuado com o dedo no gatilho e nada mais a perder. Se o que os sismógrafos captaram não foi geologia, se foi uma detonação, então o mundo acordou hoje numa realidade completamente diferente. Saudações, companheiros! E para entender por que esse tremor pode mudar tudo, você precisa saber o que estava acontecendo no Irã antes desse abalo. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Vamos ao cenário real, não ao cenário dos comunicados oficiais. Ao cenário do que os satélites mostram, do que os analistas estão calculando e do que nenhum porta-voz vai confirmar em coletiva de imprensa. Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram a maior operação militar conjunta contra o Irã desde o início da crise nuclear. A operação foi apelidada de Fúria Épica pelos americanos. Em 4 dias de ataques consecutivos, aproximadamente 2.000 bombardeios foram conduzidos. Instalações de mísseis, bases da Guarda Revolucionária, centros de comando, destruídos. O líder supremo Ali Khamenei foi morto. A cúpula militar iraniana decapitada. E então, nesta terça-feira, o chão tremeu. Magnitude 4,3. Uma leitura que, isolada, qualquer geólogo explicaria em 30 segundos. O Irã é um dos países mais sísmicos do planeta. A placa arábica pressiona a placa eurasiana a 2 ou 3 centímetros por ano naquela região. Tremores são rotina. Só em 2026 já foram registrados 84 eventos sísmicos relevantes no entorno do país. Mas aqui começa a teoria que está circulando entre analistas de não proliferação nuclear, e você precisa ouvir com atenção. Enquanto o Pentágono afirma que os ataques de junho de 2025 obliteraram as instalações nucleares iranianas em Natanz, Fordow e Isfahan, as imagens de satélite contam uma história diferente. Uma história de reconstrução sistemática. Uma história de ocultação deliberada. E uma história de um programa que nunca parou. Apenas se escondeu mais fundo. A Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos calculou em maio de 2025 que o Irã seria capaz de produzir urânio grau armamento em provavelmente menos de uma semana, caso decidisse agir. O material bruto já estava lá, enterrado, escondido, intocado pelos bombardeios. O que ninguém esperava era o que as imagens de satélite revelaram nas semanas seguintes aos ataques de junho de 2025. Enquanto Fordow, Natanz e Isfahan mostravam pouca reconstrução visível na superfície. Exatamente o que Washington queria ver. Um outro local estava sendo trabalhado com intensidade crescente. A instalação conhecida pelos analistas ocidentais como a Montanha da Picareta, localizada ao sul de Natanz. Um complexo de túneis sendo escavado a uma profundidade estimada entre 80 e 100 metros dentro de rocha de granito sólido. Especificamente calculado para ser imune à bomba americana GBU-57, a mesma usada pelos bombardeiros B-2 na Operação de Junho. Nos meses em que os diplomatas falavam em estabilidade, engenheiros iranianos estavam construindo a instalação nuclear mais protegida do mundo, com centrífugas e equipamentos transferidos das instalações destruídas, com tecnologia de satélite fornecida pela China. E aqui entra o fator que poucos analistas estão verbalizando publicamente, mas que os documentos de inteligência aberta já confirmam. Pequim. A China não é uma espectadora nesse conflito.
Ela é uma co-arquiteta da sobrevivência nuclear iraniana. Relatórios de inteligência revelam que em 2025, o Irã importou toneladas de perclorato de sódio, componente crítico para o combustível sólido de mísseis balísticos, diretamente da China, pelo porto de Bandar Abbas. Uma frota de navios de carga com rotas entre portos chineses e iranianos foi rastreada por sistemas de monitoramento marítimo, com vários navios usando medidas de ocultação compatíveis com esforços para driblar sanções. Mas a entrega mais alarmante não foram os combustíveis. A China forneceu ao Irã acesso a satélites de sensoriamento remoto para capacidade de alerta antecipado. O Irã substituiu o sistema de navegação americano pelo sistema Beidou chinês. Trocou softwares americanos e israelenses por sistemas chineses. E segundo fontes de inteligência, espiões chineses estão monitorando as movimentações da frota americana no Golfo, repassando informações a Teherã em tempo quase real. A China está fornecendo ao Irã exatamente o que um programa nuclear clandestino precisa para sobreviver: invisibilidade tecnológica. O paralelo histórico que ninguém quer lembrar. Em setembro de 1979, um satélite americano da série Vela detectou um clarão duplo sobre o Oceano Atlântico Sul. A assinatura era inequivocamente a de um teste nuclear. Nunca houve confirmação oficial. Nunca houve responsabilização. O episódio ficou conhecido como o Incidente Vela. Décadas depois, análises apontam para uma operação conjunta entre Israel e África do Sul. O padrão é sempre o mesmo: um evento técnico ambíguo, uma janela de negação plausível e um programa que avança enquanto o mundo debate se o que aconteceu foi real. Magnitude 4,3. No Irã, em plena guerra, com 440 quilos de urânio, quase grau armamento escondidos em túneis que nenhum inspetor acessou nos últimos 8 meses. O que devemos observar nas próximas 48 horas é simples, mas potencialmente devastador. Os inspetores internacionais vão tentar solicitar acesso emergencial às instalações próximas ao epicentro. O Irã vai negar. Essa negativa, por si só, será lida como confirmação pelos serviços de inteligência ocidentais. Militarmente, qualquer evidência de um teste nuclear bem-sucedido muda todos os cálculos da operação americana em curso, porque atacar uma potência nuclear declarada é uma equação radicalmente diferente de atacar um programa em desenvolvimento. No campo diplomático, a China já assinou um pacto estratégico trilateral com Rússia e Irã em janeiro deste ano. Se o Irã confirmar capacidade nuclear, mesmo que veladamente, Pequim terá de escolher entre recuar silenciosamente ou assumir publicamente o papel de patrocinadora de uma nova potência nuclear no Oriente Médio. Nenhuma das duas opções é indolor para Xi Jinping. E o efeito que todo brasileiro vai sentir? O Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo, está parcialmente bloqueado. Se as próximas horas confirmarem a hipótese nuclear, a volatilidade nos mercados de energia vai a patamares que não víamos desde 2002. O barril pode testar $90 ainda esta semana. Se a crise se prolongar, analistas já projetam a casa dos $130, repetindo o choque de 2022 que todo brasileiro sentiu no posto de gasolina e nas gôndolas do supermercado. O Irã perdeu seu líder supremo. Perdeu boa parte de sua cúpula militar. Perdeu instalações inteiras de mísseis. Mas pode não ter perdido o que sempre foi o verdadeiro trunfo: o conhecimento, o material enriquecido e a determinação de nunca ser destruído sem deixar uma última marca no mundo. Um tremor de magnitude 4,3 pode ser geologia. Pode ser a convergência milenar de placas tectônicas sob as montanhas persas. Ou pode ser o Irã dizendo ao mundo: ainda estamos aqui, e vocês não sabem o que temos. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.